problema que está acontecendo aqui, que a pessoa esqueceu uma ferramenta que queria utilizar na execução, é um problema grave, porque ele custa tempo e dinheiro para a execução. Ele pode amarrar uma situação a outra e acabar levando a problemas de execução, como, por exemplo, um microdetalhamento, que foi aquele que a gente observou. Foi o que eu falei do software, você pode amarrar uma ação a outra. Só isso mesmo. Isso aqui, como eu estava dizendo, pode levar a problemas de execução. Alguém está falando aqui. Beleza. Então, programação de serviço. É uma etapa que eu vou definir quais são as minhas prioridades. Eu vejo que quando eu recebi a solicitação, muito dos processos industriais é baseado apenas na data. Então, quem pediu primeiro é recebido primeiro, sem fazer a hierarquização da necessidade da execução do trabalho. Se for mais simples, é o que tiver a nota mais antiga. Aí tem que se observar também na programação os recursos disponíveis e o que eu posso liberar para não atrapalhar a produção. Como é que está o microfone aberto? E aí sim eu consigo fazer o quê? Marcar a data do serviço. Então ele vai ter um dia para ele ser executado, para definir os recursos que eu vou utilizar e para não atrapalhar a produção. Então a produção vai parar para poder executar aquela manutenção, por exemplo. Bom, agora vamos gerenciar o que eu estou fazendo. Então, gerenciar a execução do serviço. Então, como que a gente pode fazer isso? Nós teremos sempre que acompanhar as causas do bloqueio. Então, dizer o que está acontecendo, por que eu estou fazendo aquela manutenção, para definir posteriormente. Definir as causas evita manutenções posteriores e novas falhas, né? A partir daí, eu consigo definir a carga de trabalho com manutenção, de 10 horas, 5 horas, uma semana, 2 semanas. Não, vai parar a produção inteira durante um mês, depende do que é necessário. Acompanhar de acordo com a minha programação, se ela está sendo cumprida da forma correta ou não. E também ver o tempo de execução que eu previ e o tempo de execução real. E comparar os dois. Aí eu verifico se o meu planejamento está adequado, de acordo com a realidade da minha empresa, do meu setor de manutenção, ou se teve alguma falha, algum problema na execução do serviço. Aí eu consigo pontuar com esses indicadores, como, por exemplo, o indicador de tempo de execução e o tempo previsto, no caso, a comparação dos dois. Registro dos serviços. Eu vou ter que dizer quais recursos eu utilizei para fazer aquela execução, quais materiais foram aplicados, a sua quantidade, dois sacos de cimento, 5.000 tijolos, 5 metros de fio. Então, esse tipo de coisa vai constar lá na execução do trabalho. Oi, também falando aí? Está com o microfone aberto, se empolgou aí. Como eu estava dizendo. Dizer também o que foi gasto com serviço de terceiros, coisa que, por exemplo, a maioria dos mecânicos, um exemplo de mecânico automotivo, a maioria deles faz serviços mais simples e a parte de retífica de motores eles passam para terceirização. Então, eles levam uma retífica especializada na execução desse tipo de serviço. Então, o gasto com serviço também deveria estar, também é detalhado no registro do que foi executado. E também eu vou fazer um arquivo de falha de manutenção dos equipamentos. Eu vou dizer qual foi a falha que aconteceu e qual foi a manutenção realizada para no futuro próximo ou no futuro distante eu definir se aquela falha aconteceu pela primeira vez, pela segunda vez, se ela é recorrente ou se foi realmente uma coisa pontual.
para aí sim eu administrar quem? A carteira de serviço. Então, eu vou ver o meu orçamento, o quanto eu previ e o quanto eu estou gastando de verdade. Se eu estou cumprindo a programação de acordo com o planejado, eu vou ver o tempo médio de execução dos serviços, que a gente já comentou na nossa última aula, para ir ver o índice de ocupação da mão de obra, o quanto a minha mão de obra está atuando realmente, para depois ver o quanto eu bloqueei da programação de produção por conta desse problema. Então, quais das causas atrapalharam a execução do meu serviço de produção e de manutenção. Gerenciar o recurso. Então, nós temos o recurso financeiro e o recurso humano, que no nosso caso aqui nós chamamos de mão de obra. Porque se eu preciso de um serviço que eu preciso apenas de 3 funcionários, de 3 colaboradores, eu não vou selecionar 5 para fazer aquele serviço, que alguns deles vão ficar de forma ociosa naquele trabalho. Ou então, se eu preciso de 3 e só colocar um, vai ser muito serviço para uma pessoa apenas. Logo, vai atrasar o cronograma e o serviço provavelmente não será tão bem executado no tempo necessário, conforme o que foi programado, o que foi planejado anteriormente. Então, o tempo previsto, o tempo de execução, vão ter uma distância muito grande, vão distar de uma forma muito relevante. Administrar o estoque. Isso aqui você já tem um conhecimento bom, vocês já viram bastante disciplinas relacionadas a esse tipo de coisa. Para aí sim saber o quanto eu tenho de material, o quanto eu comprei e o que eu tenho à disposição para poder realizar bem esse tipo de situação, para definir bem o meu orçamento, para definir bem o que eu vou executar, em quanto tempo eu vou executar, se eu preciso esperar a compra de um material específico para aquele tipo de serviço, tudo isso a administração do estoque vai dizer claramente para nós, para poder definir quem? O fluxograma de serviço. Então eu faço a solicitação do serviço, para aí depois eu gerar uma ordem de manutenção a partir do plano de manutenção executado, para depois fazer. Aí nós temos vários tipos de situação. Eu posso solicitar um serviço, eu posso fazer uma ordem que já constava em algum plano de manutenção, como por exemplo, lubrificar os parafusos de fixação a cada 3 meses. Então, essa ordem vai ser gerada por conta do plano de manutenção. Ou ela pode ser gerada por uma solicitação de serviço, ou é uma ordem de emergência, caiu a lança do guindaste. Então, desesperador. Pegou fogo na bomba, desesperador. Ou eu vou fazer uma ordem de manutenção depois que eu fizer algum tipo de inspeção nos meus equipamentos. Eu observei um problema para ser realizado, não necessariamente de forma emergente. Então, nós temos aqui um caminho, um fluxograma que, lógico que isso aqui varia de empresa para empresa, mas é um padrão muito comum de análise de gerenciamento de solicitações de serviço. Então, aqui, inicialmente, eu abri uma solicitação de serviço no campo, avaliei a mesma, aí tenho que ver se ela procede ou não. Se ela foi mal executada, mal elaborada, se ela não está de acordo com a solicitação. Digamos, por exemplo, que eu tenho apenas um equipamento elétrico e alguém solicitou a modificação do sistema hidráulico. Se eu não tenho sistema hidráulico, essa ordem de manutenção, essa solicitação de serviço não procede. Logo, eu vou fazer o quê? A eliminação da mesma. Se ela não faz parte do escopo do equipamento, por exemplo, ela tem que ser eliminada. Então, digamos que ela proceda. Aí, o que eu faço? Eu abro uma ordem de manutenção. A partir da abertura da mesma, ela ganha um número e entra na fila. Aí eu consigo fazer as prioridades. Para depois fazer o quê? Programar a ordem de manutenção. Logo em seguida, executar a ordem de manutenção. Eu consegui executar? Sim. Eu encerro a ordem de manutenção. Eu consegui executar? Não. Então, vou programá-la de novo para ser executada e depois encerrada. Então, esse fluxograma ele é simples, de fácil entendimento. Então, ele fica tranquilo de se compreender. Quem está com alguma dificuldade de entender isso aqui, nós temos aqui em alguns losangos, são perguntas, então, de sim, no caso aqui, sim ou não. E essas aqui circulares são as partes finais, então, a ação final. E tudo que está aqui em retângulos são ações intermediárias. Então, vamos ver outra situação aqui.
Então, eu processei a minha solicitação de serviço. Pulei para o planejamento. Aí eu estou observando quem? A carteira de serviço, que é o meu orçamento, e depois vendo os padrões de execução de serviço que eu tenho durante o planejamento. A partir daí eu faço o quê? Programa. Nessa programação, o que está incluso? A mão de obra, os equipamentos e ferramentas necessárias para executar aquele serviço. Além disso, eu verifico também a administração de estoque. Eu preciso de materiais para execução, também preciso de peças sobressalentes, dependendo do que eu vou fazer. Aí chegamos aqui, começa a controlar a execução do serviço. Se está executando no tempo correto, está seguindo o previsto, está gastando o que foi pensado, tudo isso é relevante no gerenciamento da execução desse serviço. Finalizada a execução do serviço, o que nós fazemos? Eu registro o que aconteceu. Então, tudo que foi executado, tudo que foi utilizado, para aí sim eu chegar no gerenciamento dos equipamentos, relatar o que foi utilizado. Isso aqui ele volta para a programação de serviço ou vai lá para cima, vai lá para cima para a parte inicial da execução de uma solicitação de serviço. Por que eu estou dizendo isso? O equipamento ele pode ser utilizado em várias solicitações. Então, várias ordens de manutenção podem utilizar um mesmo equipamento. Então, sempre verificar a sua disponibilidade é relevante para fazer o quê? A programação do serviço, como bem indica essa seta ligando a gerenciamento de equipamentos com a programação de serviço aqui no nosso fluxograma. Então, no nosso caso aqui, digamos que nós temos uma emergência. O que aconteceu? Descobri uma pane. Vocês lembram o que é? Nós lembram o que é pane, né? Que é uma coisa geral e inesperada. Então, eu abro uma ordem de manutenção direto. Então, não vou abrir uma solicitação de serviço, eu vou abrir uma ordem de manutenção para resolver aquele problema grave, que é uma pane, por exemplo. Então, digamos que eu executei a ordem de manutenção, semelhante ao fluxograma anterior. Ela é encerrada. Digamos que não. Eu envio a ordem de manutenção de volta ao planejamento para ela ser programada e ser executada. Então, um caminho muito semelhante ao que a gente pode observar aqui na situação de serviço de operação. Quando a gente fala de via campo, o que isso quer dizer para a gente? Vamos lá. Então, eu estou lá inspecionando, criei uma rota de inspeção. Então, a partir daí, eu notei algum problema. Então, já vou dizer exatamente o que eu vou inspecionar. Gerei uma ordem de manutenção no tipo inspeção. Então, a gente viu isso na manutenção, na preditiva e na detectiva. Então, eu programo a minha rota e a executo. Digamos que eu tenha executado. Não, quer dizer, eu não executei a rota, eu volto para onde? Para a programação da rota, para depois fazer a sua execução. Então, digamos que foi executado. Eu já encerrei essa ordem de manutenção de inspeção. Identifiquei alguma falha? Não. Se eu não identifiquei, fim, beleza, resolvido. Identifiquei alguma falha? Sim. Então, eu abro uma ordem de manutenção. A partir daquela inspeção que eu realizei, derivada de uma outra ordem de manutenção. Então, seria uma ordem derivada da outra. Então, a ordem de inspeção que gerou uma ordem de manutenção propriamente dita. Manutenção, no caso, pode ser corretiva ou preventiva. Então, eu programo a minha manutenção, faço a sua execução. Se ela for executada, eu encerro a ordem. Se ela não for executada, eu retorno à programação para deixar bem melhor para a sua execução, chegar nas suas melhores condições de execução. Então, a ordem de manutenção, ela tem as seguintes variações. Ela começou manual, virou automática, ela pode ser gerada, de forma manual, automaticamente, ou eu posso solicitar um serviço. Oi, tá me ouvindo? Sim. Teve uma falha aí Em na qual parte? internet. Em qual parte que falhou? Assim, quando você começou a falar adiante. Tá cortando aí também, não consegui te entender.
pode repetir, por favor? Sim, é quando você começou a falar sobre falhas nesse Ah, sim. slide, aí o microfone começou a cortar aí do Vou falar seu sobre lado. falha, então, de novo. Só um Aí minutinho, você tá? pode. Só um minutinho que eu vou ver se eu procuro uma posição melhor aqui para utilizar a internet. Ficar aqui que a internet está muito ruim. Vamos ver se agora voltou. Ver se agora fica mais simples de ouvir. Beleza, eu vou retomar. Beleza. A execução, a rota de inspeção foi realizada? Não. Se não, eu retorno para a programação da rota, para aí sim ela ser executada adequadamente. Se isso ocorreu, eu encerro essa ordem de manutenção de inspeção. Eu identifiquei alguma falha? Se não, eu já encerro o processo. Digamos que eu tenha observado uma falha. O que eu faço? Eu vou abrir uma ordem de manutenção. Que a partir daí eu vou programar essa manutenção, executar e depois verificar se ela foi executada ou não. Se ela foi executada, eu encerro essa ordem de manutenção. Se não, eu faço a programação novamente para poder executar a manutenção de maneira correta, se não seguiu o padrão final de execução ou se não foi executada de forma correta. Ou se ela não foi executada mesmo por algum problema de disponibilidade de recursos, seja de materiais. São várias possibilidades que nós temos de problemas para a execução de uma ordem de manutenção. Bom, então nós temos aqui a manutenção, ela pode ser de forma manual, ela pode ser gerada de forma manual, automática pelo sistema, ou pode ser solicitado um serviço, então via solicitação de serviço. Então ela tem fases e ciclos de vida. Então a classificação da ordem de manutenção é baseada nessas que aqui estão. Então eu tenho aqui, por exemplo, a não iniciada, que é aquela que foi apenas solicitada, que não foi tratada ainda, não teve nenhum tipo de programação. A programada, que foi planejada e tem uma data definida para ser executada. Aquela iniciada, que já começou a ser realizada. Por exemplo, se eu tenho um serviço que vai durar 5 dias, então no primeiro dia já vai estar lá, iniciada. Digamos que nesse meio tempo, no terceiro dia, eu tenho que suspender tudo, que parou, faltou luz, um exemplo. Então ela vai aparecer lá, suspensa. Então digamos que eu já terminei tudo, eu faço o quê? Encerro. Então qual vai ser a classificação dela? Vai ser encerrada. Então, meus amigos, eu vou